Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é dia 24 de dezembro de 2023, é véspera de Natal. O evangelho que a igreja nos propõe, nesse dia 24 de dezembro, nessa véspera de Natal, o evangelho desse domingo de Natal, está em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o anjo Gabriel fez uma promessa à Santíssima Virgem no Evangelho de hoje. Versículo 31. A promessa do anjo Gabriel. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. A promessa do anjo Gabriel para a Santíssima Virgem era que ela conceberia e que o filho dela haveria de ser grande e reinar eternamente na casa de Jacó. Esse filho de Deus, que nasceria de Isabel, que nasceria de Maria, na noite de Natal, hoje, haveria de reinar eternamente, haveria de ser grande. Ele era o Filho do Deus Altíssimo. Mas ainda hoje, esse dia 24 de dezembro, chegando a Belém, a Santíssima Virgem, com São José, procurariam um lugar para se hospedar. Você conhece bem a história. Havia um recenseamento, todos haveriam de se recensear na sua terra natal. A terra natal de São José era Belém, então ele era obrigado a ir a Belém com a sua esposa e com toda a sua família. No caso de São José, sua esposa Maria, que estava grávida, para se recensear, para que assim o governador soubesse quantas pessoas estavam sob o seu governo. E aí São José e a Santíssima Virgem empreenderam uma grande viagem. Chegando a Belém, ela sentiu já que chegava o momento de dar à luz. São José procura um lugar para eles, mas a palavra de Deus diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Eles estavam na situação de moradores de rua. Eles estavam na situação de sem teto, de desabrigados. Não havia lugar para São José. Não havia lugar para a Santíssima Virgem receber em seus braços o menino Deus feito homem. Queridos, mas qual era a promessa do anjo? Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus.
Este conceberás, darás à luz um filho e porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Esse bebê haveria de ser grande, era filho de Deus. E o filho de Deus, vindo ao mundo, não teria um berço para ser reclinado. Quantas coisas devem ter passado no coração de Nossa Senhora e de São José? Com certeza, São José pensou o seguinte: qualquer pessoa pensaria, qualquer homem de fé pensaria dessa forma. São José com certeza pensou o seguinte: estou indo para Belém, mas não tem problema, Deus há de prover um lugar especial para minha esposa dar à luz. Porque afinal de contas, eu sou o pai adotivo, o filho é de Deus. O Deus eterno e todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se fez homem no ventre dessa menina, com a qual eu tive a honra de me casar e sou responsável por ela e por esse bebê que vai nascer. Tenho que cuidar e de nutrir a vida dela e tenho que cuidar e nutrir da vida desse bebê. E agora eu tenho que ir para Belém. Deus permitiu que o imperador determinasse esse recenseamento. É vontade de Deus, por meio da vontade do imperador. Não sei o que Deus pretende, mas é vontade de Deus que eu vá para Belém. Belém significa cidade do pão. É necessário que o pão da vida nasça na cidade do pão. Como? Não tem lugar para ficar? Deus proverá. Tenho certeza que São José pensou: Deus proverá. E durante toda a viagem, ele tinha aquilo no seu coração: Deus proverá. Eu tenho certeza que a Santíssima Virgem tinha essa certeza no seu coração: onde meu filho vai nascer, onde eu reclinarei, que berço que eu vou reclinar no meu filho, qual vai ser o lugar que eu vou dar o primeiro banho no meu filho, qual vai ser a roupinha que eu vou vestir nele, qual casa que nós ficaremos, não sei, Deus proverá. E chegando em Belém, eles batiam na primeira porta e as pessoas diziam: não tem lugar na hospedaria está lotada. Eles batiam na segunda porta, na terceira porta, na quarta porta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, na 10ª porta. Não havia lugar para eles em lugar algum. E São José dizia no seu coração: Deus proverá. E a Santíssima Virgem dizia no seu coração: Deus está no controle de tudo. Até que eles bateram numa porta e a pessoa disse: não tem lugar na hospedaria. E São José argumentou: mas por favor, minha esposa vai dar à luz agora. E eles disseram: já que é assim, pode ficar no curral, junto dos animais. Querido, o Filho de Deus feito homem nasceu como um bicho no meio dos bichos, porque os homens fecharam seu coração. Mas aquele momento em que São José e a Santíssima Virgem entraram naquele presépio, que na verdade é um curral, entraram naquele curral, São José olhou aquele coxo onde os animais comem. A gente fala manjedoura, lugar de manjar é comer, lugar de comer, comedouro de animais. Na nossa linguagem aqui no português, falado no Brasil, coxo mesmo, coxo. São José não tinha berço, então ele olhou aquele coxo e falou assim: esse coxo vai ser onde o pão da vida vai nascer para alimentar as bestas desse mundo que são os homens, aqui na cidade do pão. Então São José prepara aquela manjedoura com palha, com alguns panos que ele tinha, e aquela manjedoura é o primeiro berço do menino Jesus. E São José ainda acreditava no seu coração: se foi aqui, é porque Deus assim o quis. A Santíssima Virgem acreditava no seu coração: se foi aqui, é porque Deus assim o quis. Nós confiamos em Deus. Agora, se passados 2023 anos do nascimento de Jesus, a gente olha para trás e a gente compreende. Por que Jesus nasceu em Belém? Porque Belém é a casa do pão, a cidade do pão. Ele é o pão da vida, como ele vai dizer em João 6,48, eu sou o pão da vida. Ele veio para dar vida aos homens. Quem são os homens que estão no pecado? São como animais, embrutecidos como animais pelo pecado. Assim como ele foi colocado na manjedoura, que é o curral, que é o coxo onde os animais comem, assim Jesus estava mostrando que ele veio para ser o alimento da vida, o alimento espiritual das nossas vidas, nós que somos como animais por causa do pecado. Ele quer nos restaurar e nos transformar nele. E para nos transformar nele, ele se faz o nosso alimento, sob as espécies do pão na Eucaristia.
alimento espiritual para transformar a nossa vida. O pão que quando nós comemos, nós não o transformamos em nós, como fazemos com qualquer pão desse mundo, mas o pão descido do céu, o pão da vida que é o próprio Jesus. O pão que quando nós o comemos, nós nos transformamos nele. O nascimento de Jesus naquela manjedoura, na cidade do pão, é um grande sinal, uma grande prefiguração da Eucaristia, da sua vida de paixão, mostrando que ele haveria de ser rejeitado, desprezado pelos homens, entregue e traído por um amigo, morto e pregado na cruz. E assim como naquela noite de Natal a Santíssima Virgem envolveu o menino com faixas, assim ela haveria de envolver o corpo daquele mesmo menino 33 anos depois, com um santo sudário, e depositá-lo no sepulcro. Mas assim como os anjos vieram adorar o menino Jesus e cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, assim também a Santíssima Virgem sabia que um dia, depois de sepultar o seu filho envolto no sudário, ele haveria de ressuscitar no terceiro dia, para a honra e glória de Deus e para a salvação dos homens. Isso hoje nós compreendemos. Por causa da história da igreja, por causa da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura, do Sagrado Magistério, por causa do ensinamento que a igreja nos transmitiu, passando o bastão da fé de mão em mão, através da Sagrada Tradição, ao longo desses 2000 anos de história da igreja. Mas, queridos, naquela época, naquele dia, há 2023 anos atrás, naquele 24 de dezembro, a Santíssima Virgem e São José, quando batiam numa porta e recebiam um não como resposta, tinham tudo para desanimar, tinham tudo para reclamar, para murmurar e dizer: por que, meu Deus, é o seu filho que vai nascer, é o Senhor mesmo, é Deus mesmo que vai nascer, por que então não tem sequer um lugar para ele? É que ele precisava nascer, ele queria nascer num curral e ser reclinado no comedouro de animais, num coxo, para assim pregar a nós sobre a Eucaristia. Era um desígnio de Deus para a salvação dos homens. Assim, meus amados, quando as coisas não saíram do jeito que você sonhou, quando parecer que deu tudo errado, que é um fracasso, porque o nascimento de Jesus, humanamente falando, é um fracasso. É um fracasso. É a história de um pai que não tinha um berço para dar ao seu filho. É uma história de uma mãe que não tinha as roupinhas para vestir o seu filho, mas que nasceu no meio dos animais, que nasceu num curral e foi reclinado num coxo. Aparentemente um fracasso, mas era desígnio salvífico de Deus. E São José e a Santíssima Virgem, mesmo sem compreender, confiavam no Senhor e tinham paz no seu coração. A paz que brota da confiança em Deus. Ao final desse vídeo, dessa meditação, eu quero dizer para você que na nossa vida muitas coisas não vão sair do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente planejou, mas que precisamos confiar em Deus, como a Santíssima Virgem e São José confiaram. Confiar em Deus de maneira total. Confiar em Deus com todo o coração e esperar que Ele nos mostre assim, através daquela situação que estamos vivendo, a sua salvação. Tudo que Deus faz, tudo que Deus permite, é para a nossa salvação. Por isso a gente deve confiar em Deus e nos recordar, quando tudo estiver difícil, nos recordar que quando São José buscava um berço para o seu filho, encontrou apenas uma manjedoura. Quando a Santíssima Virgem procurava um teto, uma casa, um quarto para o seu filho nascer, encontrou apenas um curral. Mas ali estava a salvação de Deus. Porque, como dizia São Paulo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Nessa véspera de Natal, nesse 24 de dezembro, eu quero te convidar a confiar totalmente em Deus, como a Santíssima Virgem São José. E quando tudo parecer dar errado, esperar em Deus. Porque naquela situação que aparentemente está dando tudo errado, dali Deus quer tirar vitória, Deus quer tirar salvação para você. Pensa nisso. Deus te abençoe. Viva Maria Imaculada e um feliz e santo Natal.